Seja bem-vindo ao nosso programa. O ser humano é um ser social e a comunicação tem um papel fundamental em sua vida, o que para as pessoas com deficiência visual ou auditiva pode se tornar uma barreira. A Lei de Inclusão garante que as pessoas com deficiência tenham direitos próprios para que as igualem perante a sociedade e as deixem no mesmo nível de convívio, locomoção, atendimentos em órgãos públicos, garantia de ensino na mesma qualidade e capacitação e inclusão profissional. O Com a Palavra de hoje recebe Gorete Cortez, pedagoga e especialista na área de deficiência visual, que por meio de seu exemplo e ações na área da educação vem contribuindo de forma significativa para São José dos Campos e a nossa sociedade. Com a palavra, Gorete Cortez. Quem é Maria Gorete Cortez? Sou Gorete Cortez, tenho deficiência visual associada à minha deficiência auditiva. Hoje sou usuária de aparelhos auditivos bilateral. A minha perda auditiva se refere em virtude da patologia que tenho com a visão. Eu perdi minha visão, tinha baixa visão até os 12 anos, enxerguei com baixa visão. Eu tinha glaucoma associado à retinopatia, pigmentar. E a retinopatia pigmentar, às vezes, ela tem probabilidade de perda. E aconteceu comigo, então, a perda auditiva associada à minha deficiência visual. Mas isso não me impediu de crescer, de trabalhar, de me construir e até mesmo de atingir objetivos atrelados ao segmento da pessoa com deficiência, o qual tenho orgulho de trabalhar, enfim. Moro atualmente sozinha, é isso. Sou pedagoga, especialista na área de deficiência visual, psicopedagoga, autismo, educação inclusiva, educação especial, enfim, entre outras habilitações. Quando surgiu a limitação e como foi lidar com a deficiência visual? Na verdade, a deficiência, ela traz para muitas pessoas, no primeiro momento, uma insegurança, entre aspas, uma revolta, dificuldade de lidar com uma situação. Só que isso não está dentro de todas as pessoas. Tem pessoas que encaram com mais naturalidade, tem outras pessoas que têm mais dificuldades para encarar. Eu aceito muito a minha perda visual. Desde os meus 12 anos, hoje já possuo mais de 50 anos, mas eu sempre encarei com muita naturalidade. Até porque a minha própria profissão me exige, né? Eu sou educadora, eu preciso de passar para os educandos, para as pessoas que eu capacito, para profissionais, a tranquilidade em relação à perda visual. Eu vim perder minha audição em 2012. Eu estou agora com praticamente quase 10 anos de perda auditiva, que não é muito simples. Em uma das orelhas ela é moderada para severa, em uma outra orelha ela é aproximadamente severa. Lido com a situação hoje da melhor maneira possível, quer dizer, eu me preparo para realmente lidar e encarar com naturalidade. A única questão hoje da perda auditiva é que me trouxe um pouco mais de dificuldade na locomotibilidade na rua, avenida, onde tem muito movimento, carros, pessoas falando concomitantemente, porque o aparelho auditivo, a tendência dele é o quê? A tendência dele é ampliar o som, mas ele amplia o som de tudo, de falas, de carros, de motos, de pessoas, de som, de quaisquer movimentos. E isso a gente tem que lidar com muita paciência, porque quando amplia, você tem a probabilidade de perder um pouco o foco. No caso, a gente está falando de orientação e mobilidade nas ruas, então você acaba perdendo um pouco o foco da locomoção, você corre o risco de perder um pouquinho do equilíbrio, porque o que acontece? Nós temos dois órgãos responsáveis pelo nosso equilíbrio. No caso, eu me refiro aí físico, tá? Não psicológico. Psicológico a gente abordou um pouquinho. Porque o que acontece?
a visão e a audição são órgãos sensoriais que nos dão equilíbrio físico. Quando você perde essa possibilidade por órgãos sensoriais, você traz um pouquinho de desequilíbrio. Então, às vezes, a pessoa fala, anda em linha reta. É muito difícil uma pessoa cega andar em linha reta. E uma pessoa surdo-cega, como eu, que já sou considerada pela legislação surdo-cega, com um CID já compatível à perda, fica meio difícil, mas você vai lidando com a situação com tranquilidade. Até porque você tem que lidar com o seu eu constantemente. E entender que são atributos, os quais você tem que encarar com naturalidade. Eu sempre encarei com muita naturalidade quaisquer perdas, graças aos esforços, a trabalhar meu interior no dia a dia e, como falei para vocês, a minha própria profissão também, não dá, né, para eu chegar desmotivada na frente de alunos, de educadores que eu faço capacitação, enfim. Eu tenho que, no mínimo, me encarar, porque senão fica difícil. Quando ingressou na profissão, imaginava as dificuldades que iria encontrar? Excelente sua pergunta, porque assim, a gente vai amadurecendo as coisas no decorrer dos anos e dos tempos. Desde criança eu gostava muito de ensinar, então no meu íntimo eu pensava, bom, quero ser professora. E de fato a sou, fiz magistério, escola inclusiva, colegial, antes de cursar níveis superiores, né? Bom, enfim, só que eu sempre fui uma pessoa bem de alto astral, otimista. Eu sempre encarei a vida com possibilidades de melhoras. Por quê? Os desafios da vida, no meu conceito, são degraus de crescimento para nós. A gente tem que desafiar, encarar as coisas com naturalidade. Tem que surfar nas ondas, não contra elas. Então essa minha filosofia já é algo de dentro mesmo. E eu comecei a encarar com mais naturalidade ainda, porque o que acontece? Como é que eu ia transmitir conhecimentos, transferir informações, mudar conceitos, tanto de mim mesma, quanto daquelas pessoas com as quais eu lidei e lido até hoje. E são diversos níveis, são níveis superiores, capacito, trabalho com correções de TGs, de trabalhos de graduações, para quem não sabe. Então eu tinha que ter um equilíbrio interior meu muito tranquilo para tal fim. E aí eu fui associando mais ainda essa questão. E mais um tributo me apareceu aí em 2012, que foi minha perda auditiva. Eu já liderei oficinas de pessoas surdo-cegas, né? Fiz parte, contribuí, ajudei bastante. Então, assim, para mim, é um desafio muito natural. Nesse primeiro bloco, vimos os desafios enfrentados no dia a dia e aprendemos que comunicação não é um fator limitante. Após o intervalo, vamos saber mais sobre as formas de se comunicar, ferramentas e tecnologias essenciais às pessoas com deficiência física, visual ou auditiva. É daqui a pouco. E o Com a Palavra está de volta. Neste bloco, vamos descobrir mais sobre a comunicação para quem possui deficiência visual auditiva. Com a palavra, Gorete Cortez. Os recursos tecnológicos são importantes para o deficiente visual auditivo? O tanto quanto o é para as pessoas sem deficiência. Hoje nós temos aí grandes aparatos que viabilizam para a gente a tecnologia assistiva, ela é fundamental para pessoas com e sem deficiência. Por exemplo, um celular, ele traz para a gente grandes possibilidades de acessibilidade. Antigamente, eu fui do tempo em que eu lecionava, eu andava com uma mochila nas costas para capacitar profissionais para dar curso desse tamanho era a mochila ou mais. Hoje, levava aqueles livros de fundamentações teóricas, né, para as pessoas que recebiam as informações. Depois passou uma pendrive desse tamanho. Você preparava a sua palestra, você levava a sua pendrive. Olha a mudança, já cresceu bastante. Eu que usei aquele retroprojetor, que usava outros recursos aí bem
entre aspas, retrógrados, né, obsoletos, passei a usar uma pendrive desse tamaninho, levava, e hoje mudou mais ainda. Você prepara no seu celular, joga lá para a pessoa, ela simplesmente joga online aí, né, para que a gente possa discutir e trabalhar. Inclusive Google Meet, nós utilizamos vários recursos. Eu hoje utilizo com tranquilidade. Eu mexo na minha conta bancária pelo meu celular, eu faço Pix, eu acesso, eu faço qualquer atividade que qualquer um ser humano faz. É claro que com a minha deficiência auditiva, eu tenho conectado o meu aparelho auditivo em meu celular quando eu preciso, quando não eu desconecto, né, usando lá o Bluetooth, faço uma conexão quando preciso, quando não eu desconecto, enfim. Então a tecnologia ela é fundamental. Qual a importância do Braille e a cultura dos deficientes visuais para o profissional da educação? Braille é uma escrita tátil, tá? É uma escrita tátil, onde com 6 pontos, vou mostrar aqui mais ou menos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 pontos, o nosso primeiro mestre, o nosso primeiro educador, o qual universalmente é reconhecido, é Louis Braille. A tecnologia é importante, mas o letramento é fundamental, tanto para as pessoas sem deficiência, como para pessoas com deficiência. Em se tratando de pessoas com deficiência, até mais, porque precisa ser de uma forma palpável. A criança tem o direito, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de ser alfabetizada com letras palpáveis, como diz Vygotsky, que fez um trabalho muito relevante com pessoas com deficiência em um passado, né, que é um grande educador, como dizem outros pesquisadores, o tanto quanto isso é importante na vida da criança com deficiência visual e até mesmo das crianças sem deficiência. Por exemplo, uma criança que enxerga, ela aprende a letra C, de Coca-Cola, do nome do pai, de repente do nome da mãe ou do seu próprio nome, ela aprende a letra A, a letra E, por exemplo, a letra D, por exemplo, ela visualiza a informação, ela vai construindo a aprendizagem dela. A pessoa cega, ela não tem essa possibilidade, ou com baixa visão, ela precisa de aproximar as letras, no caso de uma pessoa com baixa visão, em cores contrastantes, para que ela possa visualizar a letra V aqui, ó, e aprender. Tá? A criança cega precisa ser palpável. Por que eu estou mostrando as falanges? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque são os pontos do Braille, conforme a gente falou. Estes 6 pontos de Braille, hoje, ele é utilizado pelo Libras Tátil. O que é esse negócio de Libras Tátil, Gorete, que eu não sei o que é? Gente, Libras Tátil é o toque na mão de pessoas surdo-cega, a alfabetização de pessoas surdo-cegas que dependem de um Braille tátil. Isso não dá para a gente colocar numa tecnologia assistiva. Não dá para um surdo-cego olhar para a tela e ver os pontos do Braille. Pessoa com baixa visão até dá. Não é o ideal, porque ela precisa de palpar, de ver, como trazem nossos pesquisadores, os quais nós respeitamos, mas ela precisa. Agora, a pessoa surdo-cega, ela consegue conversar com você? Consegue. Se você fizer o alfabeto de Libras nas mãos dela, ou na forma escrita, se ela já enxergou e depois perdeu a visão, ou então com Braille tátil. De que forma um deficiente visual auditivo é inserido na sociedade? Pesquisadores apontam que a educação, a inclusão, deve começar na base. Quem é a base? Independentemente de ser para nós ou para as pessoas com deficiência, a base é a família. Todavia, nós temos famílias bem estruturadas que vivem um
no cotidiano familiar, de forma bem organizada, colocando rotina na vida das crianças, aí imbuindo também a pessoa com deficiência, tá? Então tem famílias que constroem com tranquilidade. Canejo mesmo fala assim, olha, a construção primeiramente é a família. Ótimo. Então, para as pessoas com deficiência, mantém isso. A família tem que buscar conhecimento para poder trabalhar com seu filho, com a sua filha, com e sem deficiência, principalmente com as pessoas com deficiência. Então, os pais precisam de ser orientados por quem? Pelas pessoas com deficiência, que são profissionais, pelos profissionais, tanto da saúde quanto da educação. Aí a Gorete Cortez fala muito assim, olha, educação e saúde lado a lado. Para eu abordar um crescimento, para eu abordar uma construção de uma criança na escola, eu tenho que trazer a parte básica dela familiar. Quando ela tem uma família que corre atrás, que se constrói, que busca informação, que troca informações com profissionais da área, com pessoas com deficiência e até mesmo com a própria família que é aberta, essa pessoa ela vai ser bem resolvida na sociedade. Isso é comprovado cientificamente. Eu fui privilegiada. Graças a Deus, meus pais, com o mínimo de conhecimento que se tinham, prepararam a gente. Buscaram formas. Meu pai falava assim, para vocês terem uma ideia, você enxerga um pouquinho só, a laranja é amarela, bem forte. Você pode conseguir olhar no pé, o verde destaca com o amarelo. Meu pai não tinha nem conhecimento técnico. Ele falava, vai lá, colhe a laranja, passa sua mão no chão, colhe os grãos de feijão. Isso tudo ele estava construindo a gente. Então, quando a família quer fazer crescer, quando a família é aberta para discussões, a família constrói, independente de ser pessoa com deficiência ou não. O Com a Palavra vai para um breve intervalo e na volta você conhecerá mais detalhes sobre a inclusão social para as pessoas com deficiência. É logo mais, não perca! Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade e na educação. Tarefa que não é tão simples. Antes de tudo, deve se preocupar em perceber a diversidade e a diferença de cada um. Também é necessário preparar os profissionais dedicados a esse público com palestras, cursos e orientações de como se usar as tecnologias e a forma de tratamento. Com a palavra, Gorete Cortez. Quais os efeitos causados pela pandemia aos deficientes na sociedade? Foi o tempo mais sofrido para as pessoas com deficiência. Eu digo até profissionais, tudo. Por quê? Porque assim, a pandemia trouxe o ensino para os lares online. Ótimo, beleza, é importante a tecnologia, Mas tem pais, tem famílias que não têm computador em casa, televisor em casa, que não tem celular compatível para entrar no Google Meet ou em outro programa qualquer para poder participar online. As pessoas com deficiência visual ou com outras deficiências ficaram à mercê nesta fase. Como acontece o processo de educação inclusiva de alunos com deficiência visual? Então, vamos falar um pouquinho da deficiência visual. Para que haja, eu falo sem medo de ser feliz, sem medo, não vou ser criticada por isso, com certeza, até porque é o que assegura, tá? A pessoa com deficiência visual, ela tem o direito de ter pelo menos um profissional especializado. O certo seria em cada sala de aula, mas infelizmente nós não temos profissionais suficientes para atender. Então, pelo menos um profissional no período oposto escolar, já que temos a inclusão, para dar um suporte específico, especializado para a criança. Então, a criança vai para a sala de aula normal,
ela aprende em sala, convive com o professor, convive com as crianças, mas é conviver mesmo, eu faço até uma letra C, é conviver de uma forma palpável, de uma forma precisa e eficaz para que ela consiga aprender. E ela vai tendo o alfabeto braille com o professor, ela vai tateando as letras, ela vai percebendo, ela vai sentindo. No período oposto, ela vai ter um aparato com um profissional especializado, que vai dar para ela cobrir entre aspas, as lacunas que ficaram no período da manhã. Deixe sua mensagem. Deficiência não significa uma pessoa incapaz. Deficiência é apenas um atributo que nós devemos aceitar, integrando-nos na sociedade e sendo respeitado e respeitada pela mesma sociedade. Abertura do eu interior, abertura de coração, para fazer a diferença conosco. Porque as diferenças se completam, formando a construção de um belo quebra-cabeça. As divergências são questões de inteligência e sabedoria. Quem usa as divergências para pesquisar e para crescer é um grande formador. É essa a minha mensagem. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara pelo canal 12.3 e pelos canais 7 da NET e 9 da Vivo TV. Para rever os programas, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!